tema da mensagem de hoje é prazer na casa do Pai. E eu quero, baseado num texto da palavra de Deus, trazer algo para o seu coração sobre o desejo que devemos ter de estar aqui na casa de Deus. Esse lugar, esse templo que é separado para que o povo de Deus tenha essa comunhão e entregue mesmo essa adoração e um culto ao nosso Deus. E a importância de como, através da vida de Jesus, nós vamos enxergar como que é bom estarmos aqui na casa do Senhor. E a palavra de Deus então, lá em Lucas 2, a partir do verso 41, diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse texto fala de uma passagem que Jesus, ali com 12 anos, já deixou os seus pais um pouco perplexos com a atitude que ele teve. Seus pais não esperavam e de repente, quando viram, deram conta de que seu filho não estava ali, de que Jesus não estava entre eles, e foram descobrir que ele estava num templo, numa sinagoga, onde dizia Jesus que era o lugar onde o Pai queria que ele estivesse naquele momento. Então eu quero pensar nessa noite sobre esse nosso desejo, ou a falta desse desejo, de estarmos aqui na casa de Deus. Porque esse lugar aqui é um lugar de adoração, é um templo que foi designado para nós cristãos, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos a palavra, nos reunir como igreja, praticar a comunhão, praticar o amor e cuidado, e estarmos juntos nisso. E essa ideia, eu creio que infelizmente ao longo do tempo, nós fomos perdendo isso. Nós fomos deixando isso com o tempo passar, essa importância e essa alegria de estarmos juntos na casa de Deus. Isso foi se perdendo com o tempo, e muitas vezes nós não sentimos mais prazer em estar na casa de Deus. Muitas vezes nós não sentimos mais a alegria que deveríamos sentir, e eu creio que foi dessa maneira que Deus quis que acontecesse. Foi para isso que Ele nos criou. Um dos propósitos de Deus é a comunhão. E eu creio que é de muita alegria, de muita vontade da parte de Deus que nós estejamos juntos, que nós como igreja possamos ter esse tempo de alegria, de comunhão, de compartilhar aqui na igreja, nesse local. E eu quero trazer essa ideia porque com o passar do tempo, além de perdermos a vontade, a gente foi confundindo as coisas, porque tem algumas coisas porque Satanás, ele é o enganador, certo? E ele, sendo um enganador, às vezes ele pega uma verdade e transforma essa verdade e engana. E eu creio que uma das verdades que Satanás pode ter usado para enganar a nós cristãos é que a gente pensa: se Deus é um Deus onipresente, porque o nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente, amém? Então ele coloca na sua mente assim: se Deus é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar, Ele mora dentro de você, para que ir para a igreja se você pode falar com Ele na sua casa? Para que vir para um lugar de culto
Para que estar em comunhão com os irmãos, se você pode fazer isso dentro da sua casa, se você pode buscar ao Senhor na sua casa, se você pode ter o seu tempo ali de oração, de leitura da palavra. E para mim essa é mais uma verdade distorcida. E ele faz com que a gente acredite nesse engano. E veja que é uma verdade, porque sim, o nosso Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, e sim, Ele mora dentro de nós, nós temos o Espírito Santo em nós, mas Ele usa essa verdade para trazer um engano, e nós muitas vezes valorizamos muito pouco estar na casa de Deus, e nós focamos muitas vezes o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia separado. Mas será que o nosso Deus, Ele só vem na igreja aos domingos? Será que se clamarmos a Deus, para que a presença dEle seja manifesta em nós e através de nós, será que isso só acontece aos domingos? Será que isso não acontece nos cultos de terça no Tadel, nas sextas-feiras da Vitória? Será que não acontece em nossas células? Será que não acontece no culto do Alive? E eu creio que isso foi um engano colocado na vida da igreja, e nós muitas vezes acreditamos nisso, trazemos muitas vezes como uma desculpa, porque colocamos na verdade outras prioridades à frente do que estar na casa de Deus. E tem alguns motivos que nós vamos pensar aqui hoje, do porquê que isso acontece, do porquê que isso aconteceu, porquê que isso pode acontecer, o que acontece na nossa mente para inverter essas prioridades em nossa vida, onde na verdade o nosso desejo, a nossa vontade deveria ser estar aqui sempre. E nós somos levados a pensar que não exagera não, isso é coisa de pastor, isso é coisa para quem trabalha dentro da igreja, para quem recebe para trabalhar na igreja, esse aí tem a obrigação de estar todos os dias na igreja, ou aqueles que são, pelo menos os líderes mais chegados dos pastores, aqueles que são mais próximos, esses têm a obrigação, mas eu não, porque senão eu vou me tornar um cara bitolado, senão eu vou ficar, eu vou exagerar, e eu tenho muita coisa para fazer, tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo, eu tenho minha família que eu tenho que cuidar, e isso tudo acaba sendo um engano. E eu quero deixar bem claro que desde o começo, assim como eu falei pela manhã, já que essa mensagem não tem nada a ver com obrigatoriedade, essa mensagem não tem nada a ver de eu querer passar para você que você é obrigado a estar na igreja todos os dias, muito pelo contrário. Você precisa ser motivado a estar aqui, o seu coração precisa desejar estar na casa de Deus. Agora a pergunta que não quer calar é: se você não tem esse desejo, o que está acontecendo? E a pergunta é: se você não tem vontade de estar na casa de Deus todos os dias ou várias vezes por semana, o problema será em quem? Assim como o pastor Marcelo fala, o problema será no Espírito Santo? Em Jesus? Ou será que sobra o problema para nós mesmos? Eu creio que sobra para nós. Eu creio que se tem algo que nós não estamos sentindo esse desejo de estar em comunhão, porque a comunhão, ela está em toda parte da palavra de Deus. A comunhão, ela está em toda parte da Bíblia. A Bíblia fala que nós somos um corpo, e tem uma passagem que fala das funções do corpo, que um pode ser como os olhos, como os ouvidos, como os pés. Agora pensa, se é um corpo, esse corpo precisa estar junto, precisa funcionar junto. Como é que você faz parte de um corpo, mas você está separado? Mas você não tem prazer, pelo menos, em estar junto com o corpo, em exercer a sua função, que Deus te chamou para ser parte desse corpo. Deus te chama para ter comunhão. Na igreja é o local onde você pode exercer esse slogan que nós pregamos aqui: amor e cuidado. Nós somos a igreja do amor e do cuidado. Como é que você pode dizer que você é a igreja que ama e cuida, se você não está junto com as pessoas para amar e cuidar delas?
Como você pode amar e cuidar de alguém se você não tem convivência com essa pessoa? Ou o contrário, como você pode ser cuidado, como você pode ser amado, se você não está junto com as pessoas? Se você não frequenta esse local de adoração, se você não tem desejo em estar aqui no templo, na casa de Deus, onde há a comunhão, aonde há essa oportunidade de você cuidar, de você amar e de você ser cuidado e de ser amado. Não tem jeito de fazer isso lá na sua casa. Não tem jeito. Então nós sabemos sim que Deus está em todo lugar. Mas eu creio, assim como nós também temos ouvido muito do pastor Marcelo, que o desejo, um dos propósitos do Senhor ao ter nos criado, é que nós fôssemos uma grande família. E aí eu pergunto para você, um momento de adoração como nós tivemos hoje, deixa eu fazer uma pergunta aqui, foi gostoso a adoração hoje? Vou perguntar mais uma vez, foi boa a adoração hoje? Você sentiu algo diferente? Você sentiu a presença de Deus aqui? Agora, por que você não quer isso várias vezes na semana, só os domingos? Por que nós não temos esse desejo dessa presença do Senhor todos os dias? Mas vocês têm pregado também que se nós buscarmos em nossa casa, tiver o nosso TSD, também Deus vai se manifestar e nós vamos sentir a presença de Deus. Amém, é verdade. Agora tem algo diferente e inexplicável quando fazemos isso em família. Porque esse é um dos propósitos do Senhor, que nós sejamos uma família. Tem algo diferente quando você está num lugar onde está, assim como está hoje, lotado de pessoas, e de repente você está aqui na adoração, e por um momento você abre os seus olhos e olha para o lado, você vê alguém que está vibrando com a presença de Deus. Você olha para o lado, você vê alguém que já está aos prantos, já está chorando, por conta da presença manifesta de Deus nesse lugar, porque a glória do Senhor está se manifestando nesse lugar, e quando você enxerga isso, acontece algo diferente. Estou certo ou estou errado? Agora você consegue ter isso lá na sua casa? Será que você consegue ter essa satisfação, essa alegria lá na sua casa? Eu quero que você pense uma coisa aqui comigo. Quando nós vamos para algum lugar, seja ele qual for, para quem tem comércio, vamos dar esse exemplo aqui, seja de roupa, restaurante, você quer que o seu cliente volte, certo? Se você quer que o seu cliente volte, você precisa deixar um ambiente favorável para isso, correto? Então você vai planejar, vai decorar, alguns lugares até tem um sonzinho ambiente legal, porque você quer chamar a atenção das pessoas para que elas voltem, certo? Então você vai fazer, e a pessoa vai voltar se ela sentir um clima favorável, se ela sentir que é um lugar alegre, que é um lugar que ela pode ter uma convivência legal, ela vai voltar. Aí eu pergunto para você, se a casa de Deus, se esse templo, que é o lugar onde tem a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, a presença de Deus, e você não tem desejo de voltar? E você não tem vontade de, nesse lugar onde tem o melhor de Deus, de estar aqui várias vezes na semana? Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem algo que talvez esteja fora dos trilhos? Se esse lugar é um lugar onde vai manifestar o melhor do Senhor, onde Deus vai falar ao seu coração, onde Deus vai te quebrantar, onde vai fazer você chorar na presença de Deus, eu quero dizer para você que o normal seria chegar amanhã você falar: rapaz, não vejo a hora de ter culto de novo, não vejo a hora de estar na casa de Deus de novo, não vejo a hora de chegar a terça, porque é dia que tem culto de novo. Porque na igreja é um lugar onde tem algo diferente, onde eu sinto alguma coisa que eu não sei explicar. E eu já vou te dar essa explicação. Essa coisa diferente que você está sentindo é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Se você está conosco pela primeira vez, e você já sentiu algo novo, algo diferente quando você entrou nesse lugar hoje pela primeira vez, eu já quero dizer para você, foi a presença do amado Espírito Santo de Deus. Porque Ele está aqui, e se Ele está aqui, isso precisa encher o nosso coração.
Se Ele está aqui, isso precisa causar algo novo. Eu não entendo como é que pode chegar num dia de culto, seja no meio da semana, seja qual dia for, e você planejar ficar em casa ao invés de vir. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Porque eu sei que aqui vai ter algo novo para mim. Eu sei que aqui Deus vai falar mais uma vez comigo. Porque vai ter mais uma palavra, vai ter algo novo, vai ter outra adoração que vai tocar novamente o meu coração, que vai me moldar, vai me fazer uma pessoa nova, uma pessoa feliz. Quantas vezes alguém já chegou de repente cabisbaixo dentro da igreja e a hora que entrou sentiu algo diferente? Será que foram com poucos que aconteceu isso? Esses dias eu estava lá na igreja. Nós temos as quartas-feiras na hora do almoço. Os jovens começaram a tirar esse tempo para oração pelas células, porque já é o dia de jejum. Então se as pessoas já estão em jejum, não estão almoçando, eles começaram a tirar esse horário da quarta-feira para orar pelas células no horário do almoço. Então você já está convidado, se quiser ir lá, mais ou menos da meio-dia às 2. E essa quarta-feira era meio-dia, eu não tinha descido da minha sala ainda para oração. E o Giovanni chegou em mim e falou assim: tem um rapaz lá embaixo que quer falar com algum pastor e só está você aqui, você não quer atender ele? Eu falei: não, pode deixar, eu atendo. Aí ele me deu o cartão, era um cartão de um resort da cidade. Eu até fiquei meio assim, falei: rapaz, é uma propaganda, né? Eu estou querendo ir para a oração, será que não vai tirar meu tempo, né? Tirar meu foco? Eu fiquei até um pouco preocupado, confesso. Mas eu desci, cheguei lá, tinha um rapaz, e ele tinha entrado, ele estava sentado nas primeiras cadeiras lá da igreja, e os jovens daquele jeito, né? Orando em voz alta, com um sonzão lá em cima, né? Aquela oração. E ele estava sentado, e aí eu já cheguei, me apresentei, e como o som estava alto, eu falei: vamos lá no fundo para a gente poder conversar. E nós fomos lá no fundo. Quando nós chegamos lá no fundo, esse homem, ele olhou para mim, ele respirou e falou assim: espera um pouquinho. E enxugou as lágrimas, assim, porque ele já estava aos prantos, chorando. Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E ele falou: aqui a gente fica lá fora, trabalhando, aquela correria. A hora que eu entrei aqui, eu senti um baque. O que é isso, gente? Se não é a presença manifesta do Senhor? Os enganos de Satanás na nossa mente faz a gente pensar que não existe diferença, né? Por conta da onipresença de Deus. Mas tem uma diferença sim, quando nós clamamos e a glória do Senhor se manifesta, é diferente. Basta você abrir o seu coração e falar: Deus, eu quero sentir algo diferente. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Agora você precisa estar aberto para isso. Não deixe que os enganos de Satanás tirem o seu foco. E nós temos então, infelizmente, com o passar do tempo, como igreja, perdido esse desejo, porque eu vou mostrar através da palavra que no começo não foi assim. Mas nós hoje estamos invertendo as nossas prioridades. Nós não estamos mais desejando, nós colocamos todas as outras prioridades na frente, muitas vezes usando como desculpa. E mais uma vez eu quero deixar claro, não estou falando que você não tenha que ter o seu tempo para as outras coisas, para o seu trabalho, para a sua família, muito pelo contrário. Mas eu creio que se o Senhor nos deu 24 horas, é porque nós podemos fazer todas as coisas. É porque nós conseguimos arrumar a nossa agenda de uma maneira que tudo vai se encaixar. E deixando Deus em primeiro lugar, deixando que Deus governe, como eu disse pela manhã, que o Espírito Santo governe a nossa agenda. Ele vai nos dar a direção para que nós possamos fazer tudo aquilo que devemos fazer, dar o tempo devido a tudo que devemos dar, e não vai ficar nada para trás. Nada vai ficar para trás, nós vamos conseguir cumprir tudo, porque quem vai direcionar, dirigir a sua agenda, não vai ser mais você, mas vai ser o Espírito Santo. E o problema muitas vezes é esse, é que nós queremos fazer a nossa própria agenda. Nós queremos nos colocar e falar: Deus, deixa que eu faço. E aí você faz a sua agenda, e quando sai fora daquilo que você planejou, você já desespera. E nós temos que sair um pouco desse controle pessoal e deixar que Deus
Que seja Ele quem vai controlar o seu tempo, a sua agenda. Como eu disse, eu quero mostrar na palavra que não foi sempre assim. Porque aqui nós temos que ter essa alegria, essa satisfação de manifestar o amor de Deus. E eu quero mostrar para você como que era na igreja primitiva. Lá em Atos 2, 46 e 47, fala que a igreja estava junto quando? Vamos falar mais alto? A igreja estava junto quando? Esse capítulo foi quando houve a descida do Pentecostes, quando houve o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então foi o começo da ação do Espírito Santo, estava aquela pegada, porque era o começo. Então fala aqui no final do capítulo 2, algumas características dessa igreja que estava se iniciando ali. Uma igreja que estava, meu Deus, estava vendendo os seus bens para doar para os mais pobres, não estava enxergando mais nada, só estava vivendo a ação do Espírito Santo na vida dela. E acho que a alegria aqui era tão forte, a satisfação era tão grande com as coisas de Deus, com a presença do Espírito Santo, que eles estavam juntos todos os dias. Então olha aqui a palavra de Deus. A igreja estava junto todos os dias. Aí eu pergunto, será que deveria ser diferente conosco? E quando eu digo de ser diferente ou não, mais uma vez, não estou colocando nada como obrigação. Eu quero trabalhar hoje no seu coração. Eu quero que você pense ou repense no seu desejo de estar aqui. Porque vai acontecer, é claro, de muitas vezes você não vai conseguir vir. Eu sei disso. Nós temos as nossas obrigações, nós somos humanos, nós temos nossos afazeres, eu sei disso. Agora a questão é, será que o seu desejo está aqui? Quando você não consegue vir, você fica com o coração, rapaz, eu queria estar lá. Eu queria estar lá, a minha família está reunida, o meu povo está reunido. Hoje é terça, é dia de culto e eu não estou na igreja porque eu não consegui. Nossa, hoje é sexta-feira, está tendo culto, a família está reunida. Eu gostaria de estar lá. Nossa, está tendo alvorada todo dia, eu não consigo ir. Eu queria estar lá. Será que é isso que está passando na nossa mente? E o que eu vejo é que infelizmente não é isso que está passando em nossa mente. Muitas vezes nós estamos trocando as nossas prioridades. Nós não estamos tendo nem a vontade de estar aqui. Isso entristece o meu coração. Às vezes como liderança, como pastor da igreja. Imagina o coração de Deus. Quando ele olha para os filhos que foram criados à imagem e semelhança dele. E ele não enxerga nos seus filhos o mínimo de vontade de praticar a comunhão, o mínimo de desejo de estar na casa dele, de estar no templo, de estar na casa de Deus. Eu tenho certeza que isso entristece o coração do Senhor. Eu quero convidar você a repensar nisso hoje. Como é que está o seu desejo de estar nesse lugar? Como é que está o seu desejo de ter comunhão com os santos? Comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Será que isso tem sido um peso para você? O trabalho, aquilo que você faz como voluntário aqui dessa casa. Isso precisa ser privilégio. Mas infelizmente ao longo do tempo, ao longo dos anos, o engano de Satanás tomou conta de dentro da própria igreja. Tomou conta da igreja e nós hoje... a gente pensa o contrário, a gente pensa que a gente não pode exagerar muito, porque se a gente exagerar, nós vamos ser bitolados, vamos ser crente bitolado, e aí vai ser um exagero estar na casa de Deus todos os dias, mas não é isso que eu vejo na palavra. Eu quero pensar algumas coisas com vocês, alguns pontos, sobre esse texto que nós lemos aqui no começo, e usando o exemplo do próprio Deus, da vida do próprio Jesus, como que foi para ele, essa questão de estar no templo, estar na casa de Deus. Então vamos lá, o primeiro ponto, Jesus frequentava o templo. Primeiro texto que eu quero ler, está em João 7,14, que diz assim: mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Esse é um dos vários textos
que mostra que Jesus frequentava constantemente o templo, as sinagogas. Quando ele chegava em alguma cidade, várias passagens da palavra mostram que uma das primeiras preocupações dele era ir já na sinagoga daquela cidade para poder ensinar, para poder realmente ensinar e pregar a palavra naquele lugar que ele estava visitando. Olha o que fala o outro texto em Lucas 19, de 45 a 47, fala assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E quando? Todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes e escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Todos os dias ensinava no templo. Nós estamos olhando aqui para o próprio Deus. Nós estamos olhando aqui para a vida de Jesus. Ele frequentava essa casa de oração. E ele, olha o tamanho do zelo, porque ele chegou aqui literalmente quebrando tudo. O zelo que ele tinha pelas coisas do Senhor, porque ele estava dizendo, aqui é uma casa de oração, tem que ter respeito. E era o lugar que ele frequentava todos os dias. E eu pergunto para você, aonde Jesus estava, tinha muita gente, aonde Jesus andava tinha pouca gente? Estava falando pela manhã que não só tinha muita gente, tinha multidões. Aonde Jesus estava tinha multidões. E é claro que tinha multidões por causa da presença, porque ele era o próprio Deus. Mas sabe o que eu vejo também? Que era desejo de Deus, desejo de Jesus, estar também com as pessoas. Ele queria ter essa comunhão. Quando as pessoas chegavam nele para ser curadas, falava que ele sentia compaixão das pessoas. Antes dele curar, muitas vezes falava que ele sentia compaixão. Eu vejo que o próprio Jesus queria isso. Porque ele poderia escolher um lugar, seja na casa dele ou o lugar que fosse, para ele ficar parado e deixar só que as multidões viessem. E iriam vir, porque era a presença dele. Sempre ia ter muita gente, sempre ia ter multidão. Mas ele optou em quê? Em sair, em estar com as pessoas, em andar, em caminhar, em ir de cidade em cidade, em pregar o evangelho, em sentir essa compaixão pelas pessoas. Então era desejo também do coração de Jesus isso. Então olha só o ensino do próprio Deus para nós. Se ele sentia essa vontade, essa compaixão pelas pessoas, esse amor e cuidado pelas pessoas, quem somos nós, quem sou eu e você, para não desejar estar aqui? Para não desejar ter comunhão com os nossos irmãos? Ou então bastar para nós vir num domingo na igreja? Ou no máximo numa célula e já está ótimo? E não gostar de convivência, não querer fazer parte desse corpo de Cristo, não exercer um dos propósitos de Deus para nós, que é a comunhão. É desejo do Senhor para mim e para a sua vida. Jesus sendo o próprio Deus, ele talvez poderia escolher não estar no templo, ele era o próprio Deus. Agora, se ele sendo o próprio Deus, não optou em fazer isso, ele sendo o próprio Deus, queria frequentar, estar todos os dias ensinando no templo. Como é que é isso para nós? Como deve ser esse pensamento para nós? Mais uma vez, para ficar bem claro, ninguém é obrigado a fazer nada. O que você precisa pensar é, se você não tem o desejo de estar na casa de Deus todos os dias, tem alguma coisa errada. E como eu disse, ao longo talvez da história da igreja, foi se perdendo esse desejo, foi vindo esse engano de Satanás sobre a vida da igreja, e nós de repente passamos a achar normal frequentar de repente só o domingo. Mas eu quero em nome de Jesus dizer para você que isso não é o normal, que o normal é o contrário, o normal é ter o desejo de vir. Esse é o normal, ou deveria ser o normal de você, cristão. Você que diz que ama a Deus, como é que é o seu amor pelo Senhor? Como é que é o seu amor por Deus, se na casa dele,
onde você pode sentir essa presença que você mesmo disse para mim hoje, que sentiu aqui durante o louvor, durante a adoração. Você pode sentir isso várias outras vezes durante a semana, e aí você simplesmente opta em não sentir? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está o seu relacionamento com Ele? O que Ele tem tocado no seu coração? O que Ele tem falado com você todos os dias? E como eu disse, muitas vezes nós usamos a desculpa: não, eu já busco todos os dias na minha casa. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você realmente está na pegada, buscando o Senhor todos os dias na sua casa, Ele mesmo vai te orientar e te dar o desejo de vir na casa do Senhor. É ou não é verdade? Se você está na pegada, meu irmão, nosso Deus, Ele não é um Deus que fala uma coisa para um e outra coisa para outro. Se Ele fala que esse é o local de adoração, e aqui, vai ter a bênção, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Ou você não está buscando a esse Deus todos os dias, ou você está ouvindo a voz errada, ou você está ouvindo uma voz que não é do Senhor. Veio na minha mente agora, eu falei de ouvir uma voz que não é do Senhor. Veio um cantor aí na minha mente que diz que está ouvindo uma voz aí que é meio estranha, mas fecha o parênteses aí. Agora, meu irmão, que voz você está ouvindo? Deus, Ele quer o melhor para você. Ele quer que você esteja na casa de Deus. Ele quer que você frequente essa casa de oração sempre que você puder. Não tem meia bênção, não tem pouca coisa. Se Deus quer te dar algo, Ele quer te dar o melhor. Ele não quer te dar algo pela metade. Nós temos ouvido muito nesses últimos dias aqui na igreja sobre a presença de Deus, sobre a presença manifesta de Deus. Eu vou repetir uma palavra também que eu falei pela manhã. Falei agora há pouco aqui sobre a adoração, sobre o louvor. Todo mundo aqui concordou que é bênção, que está sendo tocado, que algo diferente tem sentido durante o louvor na nossa igreja. E eu tive uma experiência 2 anos atrás. Alguns aqui sabem que eu acompanhei o pastor Marcelo numa viagem para a Coreia do Sul há 2 anos. E nós ficamos lá 10 dias. Nesses 10 dias, para resumir, 6 dias assistimos aí 1 a 2 cultos por dia, e os outros 4 dias, culto de manhã, tarde e à noite. Então foi direto, foi uma conferência assim, que era direto de manhã, tarde e à noite, quando não estávamos na igreja, em vários cultos. Todos esses cultos que eu falei para vocês, seja no fim de semana, seja durante a semana na conferência, tinha adoração, tinha louvor. E era algo muito forte também. Algo muito forte. O estilo era totalmente diferente do nosso. Estava lá do outro lado do mundo. São lá os orientais. Lá na Coreia é outro estilo de louvor. Mas a questão é que o nosso Deus não é um Deus de estilo. Ele nos dá a unção, ok? Então o louvor não importa o estilo que seja. Eu, num estilo diferente do nosso, eu fazia um esforço. Vocês não têm ideia. Sabe de onde nós tiramos começar a adoração meia hora antes? De lá. Porque lá o louvor começa meia hora antes. E eu senti um desejo tão grande de chegar meia hora antes lá, para pegar o louvor assim de cabo a rabo, porque a unção do Senhor estava presente naquela igreja. Uma igreja de 200 mil membros. É algo assim inexplicável. E a unção era muito forte. A presença de Deus estava ali todos os cultos, todas as vezes. E eu vou falar para vocês, dá para contar nos dedos de uma mão. Dentre todos esses cultos que eu falei para vocês agora, nos dedos de uma mão, os cultos que eu consegui não chorar, os cultos que eu consegui, talvez segurar para não chorar, de tão forte que era a presença de Deus. E o que aconteceu? Acabando ali, eu orei, eu falei: Deus, eu quero isso lá para Araçatuba. Eu não posso enxergar isso aqui e me conformar com isso, e beleza, recebi, foi bênção e acabou. Eu falei: eu quero isso para Araçatuba. E agora pensa comigo, está acontecendo aqui ou não? E aí eu vou perguntar agora, por que muitas vezes você não está fazendo parte disso? Como é que você está sentindo essa presença de Deus? E o ministro Giovanni, sábado passado, ele deu uma palavra aqui na live, que foi muito forte, e talvez vai impactar um pouco você,
você me desculpa, mas eu vou falar. É um pouco forte isso, mas eu creio que é verdade. Se você tem a frequência, não é de vez em quando, um imprevisto que aconteça, mas se você frequentemente não sente vontade de chegar um pouco mais cedo, ou de pegar a adoração, e quer chegar só na hora da palavra, a verdade é o seguinte: você não sabe ainda o que é a presença de Deus. Você ainda não conseguiu entender a glória do Senhor. Glória a Deus. Essa é uma verdade, meu irmão. Não tem como você falar que já entendeu, que gosta, se você não se esforça, assim como aconteceu comigo lá na Coreia. Eu nunca tomei banho tão rápido na minha vida, quase que eu não dormia, cochilava nunca, porque eu queria ser o primeiro. Às vezes eu deixava o pessoal da caravana para trás e corria na frente, porque eu queria estar lá. Às vezes os outros pastores não tinham chegado ainda, mas eu estava lá, porque eu sentia algo diferente. Eu chegava mais cedo, algo tocava meu coração. E eu orei, e Deus está trazendo isso para nós. Não está lá na Coreia, está aqui em Araçatuba, meu irmão. E você não está aproveitando. Como é que está esse seu esforço, essa sua vontade de sentir essa presença manifesta de Deus, de ver a glória do Senhor aqui nesse lugar? E é claro, nos cultos, também na sua casa, com certeza. Mas estamos falando hoje aqui do templo, dessa sua vontade de estar aqui, de frequentar aqui a casa do Senhor, de ter esse desejo de estar aqui. Isso precisa de alguma maneira incomodar você, incomodar seu coração, fazer você repensar nas suas prioridades. Segunda coisa que eu quero pensar sobre esse texto, falando sobre Jesus, que ele priorizou a vontade do Pai. O texto fala que os pais estavam desesperados. Jesus tinha desaparecido. E se a gente fizer as contas aí nos versos que nós lemos, eles ficaram 4 dias sem encontrar Jesus. Então imagina você que é pai e mãe ficar 4 dias sem encontrar seu filho. É desesperador ou não? Sem saber o que aconteceu. Depois de 4 dias encontra, aí o texto fala que eles olham para Jesus e falam: o que é isso que você nos fez? Aí olha a resposta de Jesus. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Ele priorizou a vontade do Pai. Você não sabia que eu deveria estar aqui? Você não sabia que era a vontade do Pai que eu estivesse aqui? Que eu estivesse no templo? Como é que está a sua prioridade? Como estão as suas prioridades? Se você na sua intimidade com Deus tem sentido uma orientação de estar mais firme nas coisas do Senhor, frequentar mais os cultos da nossa igreja, as alvoradas, as vigílias, você está obedecendo a voz do Senhor? Você está priorizando a vontade do Pai? Ou você está colocando como prioridade na sua vida os seus próprios interesses, os seus próprios desejos? Novamente, você mesmo é que está fazendo a sua agenda? Ou você está priorizando a vontade do Pai, deixando que Ele faça a sua agenda? Isso para mim demonstra uma questão de prioridade. E muitas vezes, mais uma vez, por conta de acharmos que por Deus estar em todo lugar, a gente se engana e fala que não precisa estar aqui junto. Mas tem um texto que é muito conhecido, que nós sabemos ele de cor. Mas o que eu quero saber desse texto é se a gente consegue praticá-lo. Porque vários textos na palavra nós sabemos na teoria. E esse texto é lá de Mateus 6,33, que fala: buscai em primeiro lugar o quê? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu te pergunto, nós estamos falando sobre priorizar a vontade do Pai. Esse texto que todo mundo conhece fala: colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí eu pergunto,
como estão as suas prioridades. O que está no topo da sua agenda? O que você tem colocado lá em primeiro lugar? Mais uma vez, eu não estou dizendo que não é para ter tempo de família, do seu trabalho, não estou dizendo nada disso, muito pelo contrário. Nós temos aqui uma declaração de fé na visão do MDA, que a gente declara toda terça-feira, que fala que a nossa prioridade é a família. E eu digo, eu tenho o dia da família. Agora, uma das coisas que me incomoda demais, que eu tenho também falado muito sobre isso, é que as pessoas muitas vezes usam a questão da família, na verdade, como desculpa para não vir na igreja. E o que incomoda o meu coração, é que você fala que precisa ter prioridade na família, mas o seu dia da família é ficar em casa assistindo televisão, é ficar em casa dormindo. Você fala que vai ter o dia com a sua esposa, só que você só fica em casa, ela está num canto, você está no outro, o filho está no outro, porque hoje em dia tem televisão em todos os cômodos, é Netflix, é videogame, cada um vai fazer o seu. Aí eu pergunto, que tempo de família é esse? Que tempo de família que você tem, se cada um vai para o seu canto e na verdade você dorme, você brinca, você faz qualquer outra coisa, menos ter o seu tempo com a sua família? Vem para a casa de Deus, é dia de culto. É dia de culto, meu irmão, a família está reunida. Como é que não pode arder no seu coração a vontade de estar na casa de Deus e de ficar em casa fazendo qualquer outra coisa? Isso é desculpa. É desculpa, não tem nada de família não. Quer ter o seu tempo de família? Então tenha tempo com a família. Estou falando mais uma vez, não sou contra, eu tenho, a gente separa um dia, tem que ser assim. Agora, aproveita da maneira correta. Faça o possível para não marcar em dias que tem culto. Marque em dia que não tem programação. Porque você sabe, você tem que ter o desejo, a preocupação de saber que tem um povo, saber que tem pessoas que estão clamando, estão orando aqui no lugar, no templo, que está tendo ensino, está tendo a prática do amor e cuidado, e você está na sua casa, fazendo sei lá o quê. Engano de Satanás, meu irmão, é engano isso. Nós vamos orar hoje para que a cegueira espiritual saia da sua vida hoje, em nome de Jesus, porque isso é cegueira espiritual. Satanás coloca uma venda nos nossos olhos, todas essas desculpas aqui que eu estou falando, ele que vai colocando, para que você coloque essas coisas em primeiro lugar, e fala, e dá todo tipo de desculpa, é família, é estudo, é não sei o que lá, é um monte de coisa, menos as coisas de Deus. Reveja suas prioridades. Se você não tem o desejo de estar na casa de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tenha certeza que todo culto que você vier, você vai ser abençoado. Ou não? Ou Deus escolhe só os domingos para estar aqui na casa de Deus? Será que Ele escolhe e fala, não, domingo é o meu dia, que vai estar a maior parte das pessoas, então a minha presença no domingo é um pouquinho mais forte. Será que é isso? Será que é assim que Deus age? Ou será que de sexta-feira, pastor Gilberto, não está tendo curas e milagres aqui? No culto da vitória, um monte de gente vindo clamar e estão obtendo as suas respostas. Ou será que você, líder de célula, não está sentindo algo diferente? No Tadel, aqui na terça-feira, quando você vem clamar e sai renovado, quando ora, clama pela sua vida, e você sente um renovo, mas não é só para líder esse culto, é para a igreja inteira. Todos os cultos dessa igreja é para todo mundo. A questão é o seu desejo, a questão é a sua vontade. A questão é que você não quer, essa é a verdade. Porque quando a gente quer, a gente faz, ou não? Quando você tem uma prioridade na sua vida, meu irmão, você muda toda a sua agenda. Você muda tudo. Não importa se a sua agenda está pronta, se é a sua rotina, seja o que for. Quando você quer fazer alguma coisa, você risca o que você precisa riscar, você rasga o que precisa rasgar e vai e faz aquilo que você quer. Agora a questão é, por que você não quer estar na casa de Deus?
Qual que é o problema? Que você não sente desejo de vir em alvoradas, não sente o desejo de orar, não sente o desejo de vir nas vigílias da sua região de células. Como é que pode, meu irmão? Isso para o cristão tem que ser básico. O desejo da presença de Deus para o cristão tem que ser básico. É coisa da base. Quando você se converte, você sente uma alegria tão imensa, tão grande, uma coisa tão forte, que você fala: Deus, eu não quero nunca mais me apartar disso aqui. E é isso que eu falei, quando você não consegue vir, que é diferente. Quando você não planeja ou quando você não consegue. Quando você não consegue vir, você chora, você fala: meu Deus, eu queria estar lá, mas eu não consigo hoje, seja qual for o motivo, seja de família, seja de trabalho, seja o que for. Só que o seu coração arde, o seu coração fica doendo, porque você sabe que tem pessoas aqui, que a sua família está aqui presente, e você não conseguiu vir. Agora, como é que pode não ter mais o desejo? Como é que pode não arder mais isso no coração de um cristão, de vir na casa de Deus? Isso tem que ser básico para a sua vida, meu irmão. Peça para Deus tirar a cegueira espiritual em nome de Jesus. Tem que tirar o engano. Será que é desejo de quem? Que você seja mais frio, mais fraco, venha menos aos cultos, de Deus ou de Satanás? Não é meio lógico isso? Será que Deus quer que você tenha tanto tempo de lazer assim, que você só venha a um culto por semana? Ou será que é desejo de Deus que você cresça? Será que é desejo de Deus que você seja líder, que você tenha esse amor e cuidado para com as pessoas, para que você frutifique, para que você multiplique? É desejo do Senhor para a sua vida, crescimento. E esse engano tem tomado conta da vida da igreja, infelizmente. Isso precisa parar. Isso precisa parar. Você precisa abrir o seu coração, irmão. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você hoje. Nós falamos aqui sobre o texto de Mateus 6, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a gente fala muitas vezes que a gente pode buscar, como eu disse, na nossa casa, no TSD, mas é verdade. Mas a palavra fala também que a fé sem obras é morta. Agora pensa comigo, se eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a palavra também fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu preciso praticar obras, eu preciso ter atitudes. Eu pergunto para você, qual é a maneira que você vai demonstrar as obras que você tem que demonstrar, se não for através da igreja? Através de que você vai demonstrar as suas obras, se não for através da igreja? Eu não vejo outra possibilidade. Como é que você vai dizer que trabalha para o Senhor, que tem obras, se você não exerce nenhum ministério, se você não está presente nos cultos, se você não se envolve no seu voluntariado? Que obra é essa? Que fé é essa sem obras? Leia Tiago. Lá está falando todo esse texto sobre a fé sem obras. Lá fala: eu vou demonstrar então a minha fé pelas minhas obras. E a maneira de você fazer isso não tem outra, é pela igreja. A igreja que fornece para você aquilo que é necessário para você trabalhar. O que mais tem na igreja, gente, é trabalho. Se quiser, tem coisa para fazer. Quanto mais a igreja cresce, mais coisa tem para fazer. Se você quiser, é só trabalhar. Agora, como é que você vai demonstrar a sua fé se você não tem obras? E se você não vai exercer isso através daqui, da igreja, do corpo de Cristo, exercer o seu amor e cuidado para com a vida das pessoas, se envolvendo nas células, cuidando das pessoas, sendo cuidado também. Não tem outra maneira, meu irmão. Não tem outro jeito. Você deve demonstrar a sua fé através das obras. E muitas vezes
Quando a gente fala, às vezes a gente reclama, nossa, porque a igreja está tendo tanta coisa, eu não aguento mais, porque é muita programação, é alvorada, é vigília, é escola de profeta, é culto daqui, é culto dali, é face a face, é um monte de coisa. Pastor, eu não aguento, pastor. Sabe o que eu digo para você? Você precisa entender que tudo isso é privilégio. Quem dera você ter entendido e tivesse dedicado então todo o seu tempo, e eu vou mais longe, até os seus recursos dentro da casa de Deus, porque muitas vezes para investir o seu recurso lá fora, você não reclama. Muitas vezes para alguma festa lá de fora, você não reclama. Agora para as coisas da igreja é ruim, é difícil. Não consegue separar, é muito difícil participar de tanto face a face, é muito difícil estar presente em todos os cultos, é muito difícil estar presente nas alvoradas, na vigília, porque é muita coisa. Meu irmão, não é muita coisa, é privilégio. Entenda isso, não é muita coisa, é vontade de Deus para a sua vida, participar de tudo, é vontade de Deus. Isso, sabe o que é? É mais um engano de Satanás. É ele que vem e fica soprando no seu ouvido. É muita coisa, para com isso. Você vai deixar todo o seu dinheiro para o pastor, para a igreja? Meu irmão, você sabe onde você está investindo? Sabe por que você não deveria reclamar? Você não deveria reclamar, porque tudo aquilo que você investe, seja de tempo ou seja de dinheiro, aqui nessa igreja, vai gerar vidas. Vai gerar vidas, e tudo aquilo que você investe lá fora não gera vida. Aí eu pergunto, você quer investir então o seu tempo e o seu dinheiro lá fora, na onde não gera vida, ou você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro na casa do Senhor, aonde você vai ver os resultados, aonde você vai ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor, aonde você vê pessoas aqui no altar chorando, as entradas do face a face não tem explicação. A célula onde você está, onde você lidera, onde você pode ainda entrar se você não estiver, quando você começa a enxergar a presença de Deus lá na sua célula, Deus usando a sua vida para abençoar a vida daquelas pessoas, isso não tem preço. Isso não tem preço. Mas aí é muita coisa, porque eu tenho que doar para o Joaninho, porque eu tenho que dar no quilo do amor, porque eu tenho que... É muita coisa, igreja. É muita coisa sim. Não vou ficar enganando, sabe, tipo, não gente, não é tanto assim não, se você pensar bem, não é muita coisa, é muita coisa sim, mas é para fazer tudo, porque vai gerar vida, porque é para o reino, é para a bênção na sua vida, meu irmão, é muita coisa sim, só que aqui é o lugar de você investir, não é para você investir na onde gera morte. Muitas vezes o seu investimento de tempo, o seu investimento financeiro está gerando morte lá fora. Pensa duas vezes aonde você está colocando a sua vida, o seu tempo. E vem investir na casa do Senhor, vem frequentar. Tem gente que pode vir todos os dias na igreja, meu, que venha. Tem gente que pode vir, meu irmão. Tem gente que pode vir todos os dias na alvorada. Venha todos os dias na alvorada. Será que isso vai ser ruim? Será que a oração uma hora vai chegar a ser demais? Será que tem um limite? Será que tem a hora que a oração ela tem um limite, ela fala, não, daqui não posso passar porque senão fica demais. Será que existe isso? Para Deus não tem limite, meu irmão. Deus quer o melhor para você, você tem que mergulhar. Quando a palavra fala de mergulhar no rio, é isso, é você ir dando o melhor do seu tempo. Investindo, se você pode vir, vem tudo que você puder. Quem dera eu conseguir fazer parte de tudo. Eu tento, mas não consigo. Tem hora que não dá, a gente sabe disso. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, como eu disse, ninguém está obrigando a fazer nada. A gente sabe, você tem os seus compromissos, as suas obrigações. Muitas vezes não vai conseguir mesmo fazer parte de algumas coisas da igreja. Agora, meu irmão, o mínimo é fazer o seu esforço. O mínimo é ter esse desejo, essa vontade de fazer parte de tudo aquilo que a igreja te oferece. Porque tudo é bênção e vai gerar vida. Qual que é a nossa missão? O que Deus deixou de missão para nós? É o ide, certo? Ide por todo mundo e pregai.
Se essa é a nossa missão, se isso tem que ser uma prioridade, gerar vidas, como que nós estamos exercendo essa prioridade se a gente não está trabalhando, se a gente não está vindo, se a gente não está frequentando? Não tem lógica. A prioridade está errada. Não está tendo prioridade em vidas coisa nenhuma. Reveja as suas prioridades. Assim como Deus quer te dar o melhor que Ele tem, Ele quer também o seu melhor. Ele quer a dedicação da sua vida por completo, nas mãos dEle, como eu disse, para que o Espírito Santo seja aquele que vai fazer a sua agenda e não você. Tira a mão da sua agenda, para. Logo depois aqui desse texto, de Mateus 6,33, o versículo 34, no final, fala assim: basta a cada dia o seu próprio mal. E eu entendo o seguinte: muitas vezes na nossa agenda nós ficamos tão preocupados com as coisas, e Deus está dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. Pensa no hoje, não fica desesperado se você fez um plano para hoje e de repente mudou tudo. De repente Deus vai lá e muda. Às vezes você planejou o seu dia, mas Deus fala: não é isso que eu quero para hoje. E às vezes você não entende que é Deus mudando a sua agenda, e aí você desespera. E aí você fala: Deus, e agora? Mudou tudo, eu tinha planejado. Deus, eu não estou conseguindo, eu não consigo mais. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deixa o Senhor cuidar da sua agenda. Deixa Ele mudar a sua agenda se Ele quiser. Deixa Ele mudar. Basta a cada dia o seu próprio mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa que Ele coloque as suas prioridades. Deixa que Ele mostre para você quais são as prioridades que Ele quer para a sua vida, e não você mesmo. Terceiro ponto. Você pode obedecer a Deus e aos pais. Lá no versículo 51 que nós lemos do texto, disse assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Na outra versão que nós lemos fala: e era-lhes obediente, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Nesse ponto eu quero pensar o equilíbrio de Jesus. Nós lemos agora há pouco, nós vimos um ponto que fala que Ele deu prioridade para a vontade do Pai. E aqui ao mesmo tempo está falando que Jesus tinha um equilíbrio. Ao mesmo tempo que Ele priorizou a vontade do Pai, Ele era obediente aos seus pais, porque Ele era perfeito. Então Ele não errou em nenhum lado nem o outro. Ele conseguiu também agradar a sua família, sim. Ou seja, se Jesus nos ensina, nós também conseguimos fazer isso. Nós também conseguimos dar o tempo certo para tudo. Nós também conseguimos colocar a prioridade certa nas coisas de Deus, na igreja, nas coisas da família, no nosso trabalho. Nós conseguimos, sim. Jesus conseguiu e Ele nos ensina. Ele deu a prioridade para a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo Ele era obediente, e a sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E esse equilíbrio Ele quer para você também. Porque se Ele está no controle, você está deixando Ele ser o centro da sua vida, Ele vai te direcionar. Para não ter esse desespero. O que eu faço agora? Não sei o que eu faço com o meu tempo. Pergunta para Ele. Se Ele é quem dirige a sua vida, se Ele é o centro de todas as coisas, Ele vai te orientar. Meu filho, agora é a hora de fazer isso. Meu filho, é hora de estar na casa de Deus. Meu filho, agora precisa dar uma atenção lá no seu trabalho, porque você foi um pouco negligente lá. Tem coisa que você precisa melhorar para dar um bom testemunho. Então naquele dia Ele vai te orientar a dar uma atenção maior no seu trabalho. Mas Ele precisa ser o centro, para Ele dirigir todos os dias a sua agenda e poder direcionar o que é para você fazer em cada momento do seu dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quarto e último ponto. Antes eu quero ler aqui um versículo. Não, tá certo. Quarto ponto. Não entendemos o que Jesus nos diz acerca de compromisso. Lá no versículo 50, lembra que Jesus tinha feito a pergunta para os pais. Jesus tinha perguntado: não sabia que eu devia estar na casa do meu pai?
E aí depois o texto, versículo 50 fala: e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Sabe o que eu quero trazer para a nossa realidade hoje de igreja? Assim como os pais não compreenderam aquilo que o próprio Jesus disse para eles, porque Jesus estava falando da vontade do Pai. Estava falando, não entende que é da vontade do Pai que eu estivesse aqui? E eles não conseguiram compreender. Eu quero pensar para nós hoje como igreja, que muitas vezes nós hoje, igreja, não estamos compreendendo qual é a vontade de Deus. Nós não estamos conseguindo compreender aquilo que Deus nos ensina acerca de compromisso. Nós não estamos conseguindo entender essa direção, essa agenda dos céus para as nossas vidas. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dirigindo, Deus está dizendo o que você tem que fazer, as prioridades que você deve dar, está dirigindo a sua agenda, mas você, assim como os pais aqui dele, não consegue compreender, não consegue entender. Por que será que a gente não consegue muitas vezes entender a voz de Deus, hein? Será que não está faltando intimidade? Será que não está faltando um pouco mais de busca? Nós precisamos tentar essa compreensão, esse discernimento, porque Deus quer governar a sua agenda, a minha, a sua, todos nós aqui. E nós não estamos compreendendo aquilo que Ele está nos dizendo. É isso que eu vejo na nossa igreja. Não importa, não tem fórmulas, maneiras, não existe regra. Como eu disse desde o começo, não existe obrigatoriedade de nada. Não existe obrigação de nada, porque as coisas do Senhor têm que ser feitas com a motivação correta. E como eu disse, nós temos então que enxergar onde está a nossa motivação. Mas eu não quero colocar regra. Você precisa estar tantas vezes por semana na igreja. Você precisa ter X tempo com o Senhor todos os dias, senão você peca. Você precisa fazer, tem nada de penitência aqui na igreja, certo? Então não existe regra. Agora, a partir da hora que você está íntimo de Deus, você vai querer sempre mais. Só vai querer mais. Quando você busca o Senhor e está na pegada, e está buscando, Deus só vai te levar a querer mais, a desejar mais, a querer estar mais na casa de Deus, a querer ouvir mais a palavra de Deus, a querer buscar mais a presença de Deus. Só mais. Então não fique preso à regra. Às vezes você quer, não vejo problema nenhum você colocar, como eu disse, nós temos o dia da família, ou então uma regra que queremos colocar, não, eu vou ter X de horas na presença de Deus, não vejo problema nenhum, desde que o seu coração esteja lá. A questão não é a regra em si, muitas vezes nós temos que colocar algo para a gente se disciplinar, e é certo isso. Nós temos mesmo que nos disciplinar no nosso tempo, na nossa vida. Agora, não existe regra, desde que você esteja com sua motivação, com o seu coração, nas coisas do Senhor. E deixe que Ele, então, faça o seu planejamento. O que a palavra nos diz em Jeremias 48:10 é: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Então, não tem regra do que você deve fazer a hora que você deve fazer. Porém, a palavra fala que aquilo que você fizer, faça bem feito. Faça com excelência. Tenha o seu tempo da maneira correta. Exerça o seu ministério da maneira correta. Invista todos os seus recursos, tempo, financeiro, seja o que for, da maneira correta, assim como Deus te orientar a fazer. E como eu já disse, se é Deus que vai te orientar, Ele vai sempre te orientar a dar mais, e mais, e mais, e mais, porque é Ele que deseja isso. Tenho muita alegria, muito prazer, como hoje pastor da igreja, fazendo parte dessa equipe, e dizer que é uma alegria imensa ter uma igreja como a nossa, onde tem tantas programações. Ainda bem que é assim, ainda bem que é assim, e eu quero fazer parte desse privilégio, eu não quero ficar de fora não. O máximo que eu puder fazer para poder estar em tudo, como eu já disse, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu quero aproveitar. Eu quero agora perguntar para você, qual que é a sua posição? Será que você quer aproveitar também essa oportunidade que a sua igreja te dá? Não é toda a igreja que te dá isso. Não é todo lugar que vai te dar a oportunidade
de ter tantos momentos assim de buscar a Deus, tantos momentos de buscar em oração, tantos momentos de buscar na palavra, de crescer na palavra, de ouvir a ministração aqui na igreja, de frequentar mais os cultos, de ter vários cultos, conferências que nós estamos tendo aí, às vezes horários diferentes durante a semana. Às vezes começa na quinta, vai até o domingo. Vamos ter na outra semana aí que vai ser segunda, terça. E aí? Vamos reclamar? Ou vamos aproveitar a oportunidade e o privilégio de crescer? Isso tem que ser motivo de alegria para o meu e para o seu coração. Estou finalizando, eu quero dar um exemplo meu aqui. Um testemunho particular da minha vida, de quando eu era criança. Na verdade, eu já contei esse testemunho aqui há 1 ano atrás. Eu não sei quem estava presente, mas há 1 ano atrás eu fui ordenado a pastor nessa igreja. Eu fui ordenado a pastor nessa igreja em julho do ano passado. E a palavra que eu dei para a igreja naquela oportunidade da minha ordenação, inclusive foi num domingo de manhã que aconteceu a minha ordenação. E eu contei um testemunho pessoal da minha infância, e eu quero trazer novamente. Para aqueles que alguns já ouviram, mas para aqueles que não conhecem, vou ter oportunidade de ouvir agora. E esse meu testemunho é o seguinte: eu era criança, eu tinha talvez aí eu acho que uns 7 anos de idade. E os pais sempre perguntam para os filhos, né, o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta que todo pai faz para o seu filho. E meus pais perguntavam isso para mim, e eu falei para meus pais assim: eu quero ser jogador de futebol, presidente e pastor. Eu queria ser 3 coisas. E aí os meus pais foram me ensinar que não tinha como ser os 3, que eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha que escolher algum deles, porque não tinha jeito de eu ser os 3, porque não dava. E aí eu fiquei incomodado, falei, não, mas eu queria tanto ser os 3, eu fiquei pensando, né, qual que eu ia deixar para trás, para poder escolher então qual carreira que eu iria seguir. E o primeiro que eu deixei foi o pastor. Eu falei, esse negócio acho que não vai dar muito certo não. Aí eu fiquei com presidente e jogador de futebol. Aí deu um tempo, eu pensando bem, eu falei, rapaz, presidente vai ser muito difícil. Aí eu deixei presidente de lado e fiquei com jogador de futebol. E aí eu comecei então a frequentar as escolinhas, eu gostava demais de jogar bola. E quem conhece, cadê o pessoal do Fut Soccer aí? Levanta a mão aí, pessoal do ministério. Amém, o pessoal do Ministério do Futebol está aí. O pessoal sabe, né, que eu tenho uma certa habilidade diferenciada. Uai, por que risada? E aí, desde criança, então, eu comecei a treinar nas escolinhas, querendo crescer, porque eu queria então ser profissional, queria ser jogador de futebol. Comecei a treinar e eu era ponta direita. Hoje em dia nem existe mais essa posição, mas eu era ponta direita, com toda essa habilidade que vocês sabem que eu tenho. E eu frequentando, mas engraçado que eu nunca era titular, sempre eu era reserva. E aquilo me incomodava, eu falava, Deus, eu queria, né, algo mais assim. E aí eu cheguei numa escolinha, que logo que eu cheguei nessa escolinha, quem conhece aí lá o América, que faz anos que existe, né? Quando eu entrei lá na América, logo que eu entrei eu tive a oportunidade de participar de um campeonato. Aquilo me cresceu, né? Cresceu os olhos, eu falei, rapaz, essa é a minha oportunidade. Era reserva, mas era a minha oportunidade. E aí eu falei, rapaz, agora é a hora, né? Eu fiquei empolgado, porque 7 aninhos e já ia participar do meu primeiro campeonato. E aí nessa oportunidade de participar, o treinador chegou então para mim e falou assim, olha, então se quiser já vir, começa lá no próximo domingo de manhã. Vocês, os mais antigos aqui, podem me responder. O que tinha na igreja antigamente domingo de manhã? Amém. Vocês não têm noção do nó que deu na minha cabeça, porque para mim eu tinha que estar na escola bíblica dominical. Eu fui ensinado a isso. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Que muitas vezes os pais, eu não tenho filho ainda, mas eu quero dizer que essa autoridade não é minha, tá? Ela vem do Espírito Santo. Mesmo eu não tendo filho, eu quero dizer para você que a palavra fala, ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ela depois não vai se desviar. Então tem gente que quer deixar o filho para ele tomar as suas próprias decisões. E eu estava até conversando com meu avô hoje no almoço, e meu avô estava contando para mim, e ele falava, não, porque quando eu era
meus filhos eram pequenos, eu obrigava eles a vir comigo na escola dominical, na igreja, e eu tinha um amigo meu que falava, não, eu não vou obrigar os meus filhos, porque eles têm que escolher o que eles vão fazer. Aí meu avô olhou para mim e falou assim, hoje em dia, esse amigo meu, nenhum filho dele está dentro da igreja, a minha família está toda dentro da igreja. Fecha parênteses. E aí eu então, fiquei muito incomodado com essa questão da escola bíblica, e agora? Participo do campeonato que eu queria tanto, era a minha oportunidade, ou frequento a escola bíblica, com 7 anos de idade. E aí eu, com o coração incomodado, procurei meu pai. Falei, pai, e eu já estava aos prantos, né, chorando já. Eu era muito chorão, viu? Eu, quando era pequeno, cadê o Frank, meu irmão? Você gostava de aproveitar disso aí, né? Tudo ele fazia eu chorar. Sabia que eu era meio chorão? Aproveitava a oportunidade. E aí eu já chorando e fui conversar com meu pai, e meu pai me orientou. Meu pai falou o seguinte, falou, olha, realmente estar na casa de Deus é importante, né? Isso que nós te ensinamos, você precisa estar lá. Mas é o seguinte, o que você precisa pensar? Você quer ser profissional do futebol? 7 anos de idade, hein, gente? Você quer ser profissional mesmo? É isso que você quer para a sua vida, seguir carreira? Se você quiser isso, eu creio que Deus não vai achar errado se você faltar para participar. Mas só se você tiver essa certeza. Se você tiver a garantia que é isso que você quer para a sua vida mesmo. Lembra que eu já tinha descartado pastor e presidente. Estava só com a questão do jogador na cabeça. E uma criança de 7 anos tomou uma decisão. Largou o campeonato e ficou na escola bíblica. E aí eu quero perguntar para você hoje. Você não é uma criança de 7 anos. Você já é um adulto. Que tem que tomar as suas decisões. Qual que é a decisão que você está tomando quando tem culto aqui na igreja? Você está indo jogar futebol? Você está cuidando de outros interesses, outras prioridades? Isso que eu estou falando não tem nada a ver comigo, é para a honra e glória do Senhor, amém? Como é que estão as suas prioridades? Como é que estão as suas escolhas? É isso que nós precisamos pensar, para finalizar. Olha que maravilha que é o Salmo 27. Leia isso comigo, porque isso aqui é muito lindo. Uma coisa pedi ao Senhor, leia comigo, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia, dê glória a Deus, louve ao Senhor, coloque essa alegria no seu coração, esse lugar é lugar de adoração, é a casa de oração, meu irmão, coloque o desejo no seu coração, de estar aqui na casa do Senhor, todos os dias que você puder, aleluia.